Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, quinta-feira, 8 de junho, e hoje é um dia muito importante. Nós celebramos a solenidade de Corpus Christi, essa festa que a igreja hoje nos convida a viver. Eu espero que você tenha aí na sua paróquia mais próxima participado desse momento, dessa construção do tapete, que é um momento de unidade, que manifestamos a nossa fé através da arte ali do desenho. Então, hoje também aqui na nossa paróquia São João Bosco, teremos esse dia de procissão, né, após a missa, vivendo esta graça, né, do corpo e o sangue de Cristo, em que celebramos nessa quinta-feira. É um dia também de unidade, renovarmos o nosso amor pela igreja, o nosso amor pelos pastores, de modo particular pelo Santo Padre o Papa, mas também pelo nosso padre, pelos padres da nossa comunidade, por aqueles padres que nos encaminharam e instruíram na fé. Então é um dia também de renovarmos a nossa unidade uns com os outros, e de, sobretudo, de adorarmos o Senhor de todo o nosso coração neste dia da festa de Corpus Christi. Estamos aí na 9ª semana do tempo comum, né? O ano passa voando e rapidamente, daqui a pouquinho chegaremos já no final do ano, então devemos bem viver cada etapa, cada momento que a igreja e o mundo hoje vai nos oferecendo de vivermos. Hoje, a primeira leitura é do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Lembra-te, porém, de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto. A fim de humilhar-te, tenta-te conhecer o que tinhas no coração. Irás observar seus mandamentos ou não? Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com o maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca do Senhor. Não aconteça que o teu coração se eleve e te esqueça do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele grande e terrível deserto, cheio de serpentes abrasadoras, escorpiões e sede, e que onde não havia água para ti, fez jorrar a água da mais dura pedra, que te sustentava no deserto com maná, que teus pais não conheceram. Então, a primeira leitura de hoje vai falar desse percurso que Moisés, né, fez com o povo, e Moisés que vai exortar ao povo dizendo, né, lembra-te, porém, de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto. E nós sabemos que o povo durante 40 anos viveu um percurso ali de murmuração, de reclamação, o Senhor que mandava o maná, e mesmo assim as pessoas reclamaram, murmuraram, e Moisés vai exortar hoje dizendo, né, faz memória, né, reconhece, humilha-te diante do Senhor. E ele vai dizer, irás observar ou não os mandamentos, né? O que é que o povo é chamado a viver nesse dia? Então Moisés nos exorta também nessa quinta-feira a cada um de nós. E é interessante porque ele vai dizer no versículo 14, não aconteça que o teu coração se eleve e te esqueça do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então não devemos esquecer que o Senhor nos salva diariamente, né? Que Ele entregou o seu próprio Filho para cada um de nós, para nos libertar da escravidão do pecado. E muitas vezes nós esquecemos. Nós temos um coração duro, onde nós só reclamamos e não percebemos a misericórdia, o amor, a compaixão que o Senhor teve e tem com cada um de nós, quando nós estamos hoje aqui diante dEle, para celebrarmos esse mistério tão vivo que é o próprio corpo e o sangue de Cristo. O salmo de hoje é o Salmo 147. Glorifica ao Senhor Jerusalém, louva teu Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as trancas de tuas portas, abençoou os teus filhos no teu seio. Colocou paz em tuas fronteiras, com a flor do trigo te sacia. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Anuncia sua palavra a Jacó, seus estatutos e normas a Israel. Com nação nenhuma agiu deste modo, e nenhuma conheceu as suas normas. Então, o Salmo de hoje nos convida a glorificarmos o Senhor, né? Glorifica o Senhor Jerusalém, louva teu Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as trancas de tuas portas e abençoou os teus filhos no teu seio. Então, é um Salmo que vai nos lembrar que devemos glorificar a Deus, reconhecer a sua proteção, o seu cuidado, o seu amor com cada um de nós, né? Tudo que Deus nos protege a cada dia, não só reforçando as trancas das portas que deixamos abertas, muitas vezes o inimigo pode entrar e nos tirar da graça, nos desviar, mas vai mostrar que o Senhor é esse Deus de paz,
É esse Deus que dá a ordem, que traz a sua palavra, que nos ensina os estatutos, as normas, mas também é o Senhor que cuida e que conhece a cada um de nós. Então, tenhamos nessa quinta-feira um coração de gratidão e ação de graças. Nessa quinta-feira, desculpa, peçamos ao Senhor a graça de darmos o nosso salmo ao Senhor, como essa gratidão, né, o nosso cântico espiritual a Deus, reconhecendo as suas maravilhas. A segunda leitura deste dia é da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participam deste único pão. Então, é uma pequena leitura que vai nos ilustrar esse dia, né, de reconhecermos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que pertencemos a esse corpo, somos um, né, e a cada vez que nós na Eucaristia recebemos o Senhor, nos tornamos um com Ele, entramos nessa intimidade. Hoje também na liturgia a igreja vai nos oferecer a sequência, eu não vou ler com você porque ela é bem comprida, mas é para nos lembrar de fato esse mistério dessa solenidade que vivemos hoje, que é esse corpo e o sangue de Cristo que nós celebramos. E o evangelho de hoje é o evangelho de São João. Disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. A gente vê aqui nessa leitura do Evangelho, Jesus que já vai dar a prefiguração daquilo que nós iríamos viver, que nós vivemos hoje, que é receber o seu corpo e o seu sangue, e naquele momento eles não compreendiam do que Jesus falava, mas ele já estava dizendo justamente, né, a prefiguração daquilo que ele ia deixar para nós depois da sua morte e ressurreição. E o interessante porque Jesus vai dizer, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá para sempre, né, eu ressuscitarei no último dia. Então essa é a intimidade daqueles que diariamente buscam o Senhor na sua Eucaristia, que já podemos dizer, vivemos esse mistério de unidade, de união com o Senhor, e viveremos quando chegarmos à nossa hora, né, na eterna Jerusalém. Então é uma festa que vai nos convidar a essa maior intimidade e voltarmos o nosso coração eucarístico. Pensamos ao Senhor de não nos afastarmos da comunhão diária, né? Se você tem a oportunidade de ir à missa todos os dias, é uma grande graça, mas se não, ao menos aos domingos, né? Não deixe de viver no dia do Senhor a graça de estar unido a Ele através do seu corpo e do seu sangue. E hoje essa festa do Corpus Christi, ela é celebrada, é a celebração em que solenemente a igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às ruas. Nesta festa, os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo. A festa de Corpus Christi surgiu na Bélgica no século XII, um movimento eucarístico na abadia de Cornilon, fundada em 1124, pelo bispo Albero. Santa Juliana de Monte Cornilon, ou Juliana de Liégé, naquela época superiora da abadia, foi a enviada de Deus para propiciar esta maravilhosa festa de Corpus Christi. Santa Juliana sempre teve uma grande veneração ao Santíssimo Sacramento e esperava que tivesse uma festa especial em sua honra. Este desejo se diz ter intensificado por uma visão que teve da igreja sobre a aparência de uma lua cheia, com uma mancha negra,
que significava a ausência dessa solenidade. Juliana comunicou esta aparição ao bispo, também ao doutor Dominico, mais tarde ao cardeal, legado do Países Baixos, e nessa época, mais tarde, ao Papa Urbano IV. O Papa Urbano IV, naquela época, tinha a corte em Orvieto, um pouco ao norte de Roma. Muito perto desta localidade, onde em 1263 ou 1264 aconteceu o milagre de Bolsena, um sacerdote que celebrava a Santa Missa, teve dúvidas de que a consagração fosse algo real. No momento de partir a sagrada forma, viu sair dela sangue, do qual foi se empapando em seguida ao corporal. A venerada relíquia foi levada em procissão, em 19 de junho de 1264, onde se conservam os corporais, onde se apoia o cálice e a patena durante a missa, em Orvieto, e também se pode ver a pedra do altar em Bolsena, manchada ainda de sangue. O Santo Padre, movido pelo prodígio e a petição de vários bispos, fez com que se estendesse a festa de Corpus Christi a toda a igreja por meio da bula, 8 de setembro do mesmo ano, fixando para a quinta-feira, depois da oitava de Pentecostes, e outorgando muitas indulgências a todos que assistissem à Santa Missa e o ofício. Então, uma explicação um pouco como surgiu nessa festa de Corpus Christi, a partir dessa visão que essa Santa Juliana teve, e logo depois o padre que fez essa experiência de duvidar da Eucaristia, e ali o sangue que jorrava, como esse mistério, mostrando que verdadeiramente era o corpo e o sangue de Cristo presente. E por isso que hoje nós testemunhamos a presença de Jesus no meio de nós, através do sacramento da Eucaristia, mas também da adoração diária, a qual nós somos chamados. Então hoje é um dia de adorarmos o Senhor, e eu te convido nessa quinta-feira a viver esse mistério eucarístico, esse sacramento da Eucaristia, esse sacramento da presença de Jesus no meio de nós, nessa quinta-feira. Então tenhamos uma bela quinta-feira de Corpus Christi, que Deus nos abençoe.